Bom dia, meus irmãos. Nas últimas duas mensagens, os textos escolhidos foram baseados em Isaías. O Bilão falou sobre o capítulo 40 e o Ed sobre o capítulo 28. E hoje nós vamos ver sobre o capítulo 61, que acabamos de cantar, que é citado por Jesus em Lucas, no capítulo 4. Jesus cita essa profecia. E nós vamos ler dos versículos 16 até o 21. Eu vou focar no 18 e 19. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Isaías 61, 1 e a primeira parte do versículo 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Senhor, fala conosco nessa manhã. Que os nossos corações estejam prontos e abertos para aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Que a gente não resista à Tua palavra. No nome de Jesus. Esse capítulo 4 de Lucas, após a tentação de Jesus e a vitória inicial sobre o diabo, ele começa o seu ministério pregando publicamente nas sinagogas. E calcula-se que após um ano chegou a Nazaré, onde ele fora criado, onde morou com seus pais, até iniciar o seu ministério. Alguns acontecimentos desse um ano estariam registrados no Evangelho de João, do capítulo 1, versículo 19 até o 4, 42. Mas, no Lucas 4, 14 e 15, a gente tem um resuminho, que fala assim, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. O que era a sinagoga? Era uma instituição judaica bastante utilizada durante e depois do cativeiro babilônico. O templo em Jerusalém estava destruído. Então, em cada lugar que o povo de Israel se fixava, quando havia um maior número, era implantada ali uma sinagoga. Nos dias do Novo Testamento, os judeus iam na sinagoga para cultuar o Senhor e ouvir as Escrituras. Durante a sua adolescência, sua mocidade, Jesus certamente frequentava a sinagoga. Tanto que ele estava familiarizado com os procedimentos do culto. O que tinha o culto? Era lido um trecho da lei e um trecho dos profetas. E depois havia uma explicação.
Embora tenham dado o livro de Isaías, e quando a gente fala livro, é um rolo de papiro, não é como a gente tem hoje. Jesus abriu ali aquele rolo, e foi ele quem achou esse texto específico. Não foi ninguém que deu para ele o lugar que ele devia ler. Deram o livro. E Jesus foi, então, cirurgicamente nesse texto, que foi lido em hebraico. E logo que terminou, ele sentou. Imagina o silêncio, todos olhando para Jesus. O que vai acontecer agora, né? E ele disse em outra língua, a língua dos seus conterrâneos, o aramaico: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. As pessoas ficaram olhando ali firmemente, fixamente para Jesus, e ao que parece, o autor de Lucas explica, Jesus, com muita eloquência, seguiu falando daquele texto com sua sabedoria, porque o autor narra que as pessoas ficaram admiradas com as palavras de Jesus. E logo começou um burburinho. Não é aquele filho do José, o carpinteiro, que de vez em quando também fazia um serviço de pedreiro? Aquele rapaz quietinho, bonzinho, será que pode isso? Isso não está certo, não está combinando. Esse rapazinho está falando que hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, ou seja, ele então é esse Messias. E Jesus percebeu a incredulidade deles, a falta de fé deles, e falou o seguinte: bom, agora só falta vocês citar o seguinte provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Vocês vão querer que tudo que ouviu e tudo que aconteceu em Cafarnaum aconteça aqui na terra de vocês. Mas eu vou dizer uma coisa: vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E não é verdade? A gente não vê crescer os nossos meninos e se tornarem pessoas usadas por Deus, nossos discípulos nos superarem, como diz o Ed. A gente não vê o Bruno, que chegou lá em Portugal, com a camisa aberta, assim, um molecão de cabelo comprido, hoje responsável, como Casa da Esperança, presidente, assumindo tremendas responsabilidades. E aí a gente pensa assim: não pode ser, não é a mesma pessoa que eu conheci. Mas é Deus quem faz, é Ele quem levanta. E aí em seguida Jesus lembrou de 2 milagres que foram feitos por profetas que envolviam gentios. Os gentios são os não-judeus. Elias multiplicou os alimentos da viúva de Sarepta, e através do profeta Eliseu, o sírio Naamã foi curado da lepra. Para quê? Para mostrar que o resultado do povo de Israel de rejeitar a mensagem que estava sendo enviada por Deus, através de Jesus, era exatamente o acolhimento dos gentios. E ainda bem, porque os gentios somos nós, os não-judeus. E o Evangelho se abriu para nós. E os que ouviram essa fala de Jesus, citando os profetas Elias e Eliseu, ficaram enfurecidos. Ficaram bravos, e Jesus foi expulso da cidade, levado para o alto de um monte, e por pouco não o jogaram de lá. E algum milagre ocorreu que a Bíblia não explica como foi, mas Jesus se safou
passou entre as pessoas que estavam bravas e retirou-se. É isso que se passa nesse texto. Essa é a introdução. Entendeu o que aconteceu aí? Então eu proponho o seguinte nessa manhã: que a gente foque no anúncio da missão de Jesus, no que ele falou. Ele disse, em Lucas 4, 18 e 19, cumprindo Isaías 61. E vamos ver o que essa missão tem a ver com a igreja hoje. O que essa missão tem a ver comigo e com você, como parte do corpo de Cristo que nós somos. Em primeiro lugar, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Está aí uma afirmação do Messias, de que ele não estava sozinho, o Espírito o acompanhava, em cumprimento ao que o próprio Pai já tinha falado através dos profetas. Através do próprio Isaías: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustém, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. E aí no livro de Mateus, o autor de Mateus cita exatamente esse texto que está em Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. E o Novo Testamento deixa claro que Jesus é o Senhor. Jesus veio para reinar, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio do Espírito de Deus. E quando o Pedro vai explicar para o Cornélio, um gentil, e Pedro é obrigado, é levado por Deus a conversar com esse homem, ele diz o seguinte a respeito do próprio Jesus: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, Atos 10, 36 a 38, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Eu não combinei nada essa palavra aqui a respeito da Casa da Esperança. Eu sabia que o Bruno ia falar algo da Casa da Esperança. Mas não exatamente isso. E repare na palavra ungiu. Ungiu quer dizer escolheu, separou, consagrou, conferiu poder, passou uma responsabilidade. Geralmente no Velho Testamento, quando havia uma unção feita com óleo, aquela pessoa ou aquele objeto se tornava santo, separado para o serviço de Deus. A unção de Jesus não foi com óleo nem com azeite, mas com a presença do Espírito Santo, que veio sobre ele com a aprovação do Pai logo no batismo. A Trindade agindo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, indicando a aprovação do alto para uma obra especial.
E qual era essa obra especial? Unção para evangelizar. E o que é evangelizar? Evangelizar é anunciar as boas novas, as boas notícias. Para quem? Para quem? Para os pobres. Em qualquer sentido da pobreza, para que esses fossem emancipados através da riqueza que há em Jesus. Jesus, presta atenção, cumpriu a profecia de Isaías, iniciou o seu ministério entre os mais pobres, entre os mais carentes, entre os mais desprezados, entre os mais necessitados. Ele foi para a região mais pobre financeiramente da Palestina, chamada de Galileia dos gentios, desprezada pela aristocracia judaica. Por isso que Isaías 9, 1 e 2 diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus alimentou os famintos em 2 ocasiões, revelando a sua compaixão pelos necessitados e pelo seu propósito verdadeiro de instilar fé. A sua pessoa como Filho de Deus que veio salvar os perdidos. E nós, como filhos também de Deus, como cristãos verdadeiros, nós devemos nos conscientizar que a Bíblia não nos permite acompanhar indiferentemente a miséria dos que são oprimidos. A proclamação missionária do Evangelho está relacionada com prover as necessidades dos desprivilegiados. Isso é amor. É esse amor que encheu o coração do pastor Abílio quando foi criada a Casa da Esperança. A extensão do Evangelho é uma ação de conquista que não é só salvar almas, mas penetra a sociedade, ela penetra a organização em todas as suas dimensões, gente. É um projeto que estabelece o reino nas mais diversas áreas da atividade nossa, da atividade do homem, da atividade humana. Na parte social, na parte econômica, na parte política, na parte cultural. Ou seja, a conversão tem consequências, não é um assistencialismo. Quando nós vamos para um bairro, é para que o reino de Deus seja estabelecido naquele lugar, para que famílias sejam transformadas, e a gente não imagina a extensão disso nas próximas gerações, até que Jesus volte. E esses pobres, financeiramente, não podem ser discriminados no corpo, nos relacionamentos aqui entre nós. Não podem. Por isso que nós fazemos as festas, para congregar todos. Por isso que nós fazemos os churrascos, para que participemos juntos. É a congregação que vem lá de um bairro, a do outro, da zona melhor da cidade, do centro, todos juntos. E quando fazemos os acampamentos, que já estou até com saudade, ninguém deixa de participar. Os que têm dinheiro, os que não têm dinheiro, todos juntos aqui, comendo, se fartando,
nadando, praticando esportes, ouvindo a palavra, e aí chega naquele último dia, passando pelas águas do batismo. Que foi assim que eu me converti num acampamento, em 1987. Pensou, Mauro? Faz tempo, né? Olha só o texto de Tiago, versículos 1, 5 e 6 do capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus em acepção de pessoas. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Era algo que acontecia dentro da igreja. E Deus queira que não aconteça entre nós. E quando você é convocado para contribuir, não menospreze esse chamado. É com você. Ou você acha que os muçulmanos é que vão ajudar a Casa da Esperança? Ou você acha que os espíritas é que vão ajudar a Casa da Esperança? Podem até ajudar, mas a responsabilidade é minha e sua, como fundadores daquela instituição e mantenedores espiritualmente daquele lugar. Vamos para frente. Agora, devemos entender também que esse pobre pode ser o pobre de espírito, como fala nas bem-aventuranças, Mateus 5,3, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Nesse caso, o sentido aqui é a pobreza de inteira dependência de Deus, aquele que sabe que precisa de ajuda, que não tem condições de fazer as coisas sozinho, que necessita da intervenção do Todo-Poderoso. E por isso, vai em direção a Ele, o busca, o procura, o deseja, coloca Deus no centro da sua vida, vive em total dependência. Jesus veio para satisfazer esses pobres, que reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda ao Senhor. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. E aí vamos por partes nesse ponto. Jesus foi enviado pelo Pai. Foi enviado por amor, para salvação, para que nós tivéssemos vida, uma ligação estreita entre eles, Pai e Filho, que nos beneficiou, que nos beneficia. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo para não que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Não há dúvida de que ele é o enviado do Pai. Cristo foi enviado, e aí, ele mesmo disse, enviou-me para proclamar, para anunciar, para declarar. Vejam, a simples palavra dele já é suficiente. Cheia de poder, cheia de autoridade, para que o cativo, para que o preso, para o encarcerado, o privado de liberdade, ao crer na vida de Jesus, na pessoa de Jesus, na sua obra, na sua morte e na sua ressurreição, tenha uma total libertação. E Paulo explica muito bem esse processo, né? A igreja de Colossos. Colossenses 1, 13, 14. Ele nos libertou do império das trevas. Olha que interessante. Paulo não fala do reino das trevas. É um império, é uma tentativa de imitação de reino. Porque reino mesmo tem um, que é o de Deus.
libertou, Ele foi lá, tirou a gente desse jugo e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos transportou. Que coisa tremenda. Nos pegou no colo. Falou, vem cá, você é meu, cara. Você não pertence aí, não. Vamos para o outro lado. Seja um São Paulino agora. Oh, perdão, irmãos. Os irmãos já entraram na carne, né? Você vê como que é? Como que passa rapidinho do espírito para a carne, né? O reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, Ele invadiu as trevas, Ele deu ordens, Ele desestabilizou aquele império e Ele nos levou para o seu reino. Seja o que for que te prende hoje, Cristo é capaz de te livrar. É a pornografia? É a tecnologia? Você não consegue ficar livre do celular nem para ler a Bíblia? É o dinheiro? É o trabalho? É a falta de perdão? Ele pode te ajudar. Corre para Ele hoje. Quando João Batista, que estava preso, enviou os discípulos dele para perguntar se Jesus era aquele homem que eles estavam esperando, vejam só, confiram a conversa, está lá em Mateus. Jesus respondendo, disse-lhes, os discípulos de João Batista, ide e anunciai a João o que estáis vendo e ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ele foi enviado, cheio do Espírito, para a restauração da vista aos cegos. Como nós acabamos de ler nesse texto de Mateus, Jesus curou muitos cegos, curou, os evangelhos mostram isso, das formas mais estranhas. Só com saliva, só com uma ordem, saliva misturada com terra. Depois você vai lá e lava, disse uma vez, e o homem foi lá e passou a ver então, cego de nascença. Esse é o nosso Jesus. Curas físicas, mas também de pessoas que tiveram os seus olhos espirituais abertos. Talvez eu e você sejamos esses que desconheciam a fé, que reclamavam de uma compreensão míope de Jesus e que passaram a enxergá-lo de maneira nítida. Para esses chegou a luz da vida, que faz toda a diferença na percepção de cada cor, de cada detalhe. Lá em João 12, Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Ou seja, se você crê no Filho, você crê em quem? Se você olha para o Filho, você vê quem? E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E depois que Jesus enviou os 70 discípulos para o campo missionário, e aí eles voltaram maravilhados com os milagres, com as curas, com as expulsões de demônios. E aí Jesus os lembra que muito melhor que isso é ter o nome escrito no livro da vida. E aí ele fala aqui em Lucas 10, e voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, olha que coisa maravilhosa, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes,
Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Você é bem-aventurado. Você enxerga Jesus hoje. Você é bem-aventurado. É porque ele cumpriu a missão dele. Para pôr em liberdade os oprimidos. Uma pessoa oprimida, gente, é triste, viu? É uma pessoa sufocada. Contra ela é usada algum tipo de violência. Algumas dessas que foram citadas aqui sobre a Casa da Esperança. Contra crianças, infelizmente, violência sexual, violência física, violência verbal, violência financeira até, vítima de atos autoritários, de tirania, de imposição, de falta de comunicação. Infelizmente, a gente assim na igreja. Há casais vivendo esse inferno na igreja. Por falta de compreensão da palavra. Pessoas silenciadas, amarguradas, tristes, filhos que não são ouvidos, não têm diálogo com seus pais. Ouça o seu filho, mesmo sendo aquilo que você não gosta e não quer. Mantenha o seu canal de comunicação aberto com o seu filho. Porque quando ele tiver que dar um grito de desespero, é você que ele vai procurar. E se esse canal estiver fechado, ele vai procurar alguém lá fora. E talvez a única chance que você pudesse ter criado foi perdida. Opressão na alma, por dificuldades de expressar sentimentos, por feridas profundas que não foram curadas, pela consciência pesada devido a erros cometidos e não confessados, por acusações constantes do inimigo de Deus, né? E por aí vai. E aí, o Mateus, a hora que ele fez a oração aqui hoje, pelos enfermos, ele lembrou de um texto, que curiosamente está em Mateus. Mateus capítulo 11. E foi Jesus quem disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Contra toda opressão do diabo, Jesus tem autoridade para fazer cessar. O próprio diabo reconhecia, os demônios, quando encontravam com Jesus: esse é o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. O homem Gesareno, quando encontrou com Jesus, veja só, ele se prostrou diante dele e disse em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O próprio demônio reconhecia isso. Rogo-te que não me atormentes. E aquela legião foi enviada para os porcos, que se precipitaram num lago, e os porqueiros ficaram desesperados, perderam a sua fonte de renda, e quiseram expulsar Jesus daquela região. E por último, dessa missão de Jesus, e apregoar o ano aceitável do Senhor. A declaração da missão de Jesus terminou com o anúncio público. Isso é apregoar. O anúncio público e em alta voz, de que chegara o tempo da graça. Que é esse tempo que nós vivemos hoje. Porque Jesus anunciou que ele estava começando. E não mais da lei.
em que todas as pessoas da terra, a partir daquele momento, podiam alcançar a salvação. Um convite para ir a Ele, com a certeza de ser bem recebido, de ser bem recebida. Se você está nos visitando hoje aqui, pela primeira, segunda vez, se você não tinha ouvido essa palavra sobre Jesus, Ele te ama e Ele te quer perto dEle. Ele tem um propósito para a sua vida. Receba esse Jesus no seu coração. E aí no próximo batismo você passa pelas águas, recebe o Espírito, é integrado no corpo, passa a ser discipulado, para fazer outros discípulos. O ano aceitável indicava algo que se tornara possível em Cristo. Antes, nenhum homem conseguia cumprir toda a lei para se salvar. Se errasse num só ponto, perdia todo o jogo. Mas Jesus mudou esse cenário, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé Deus nos ajuda, nos dá um empurrão. É dom dEle, é presente dEle para nós, não de obras, para que ninguém possa chegar lá no final e falar, está vendo? Sou bom mesmo, eu consegui, eu alcancei, eu cheguei. E talvez, alguns historiadores dizem que aquele fosse o ano do jubileu. A cada 50 anos, os israelitas faziam o seguinte, não devia haver plantio ou colheita, toda a terra voltava aos seus donos originais, os escravos eram devolvidos às suas famílias, está lá em Levítico 25, ou seja, indicando realmente um novo tempo, um tempo incomum, que estava chegando, extraordinário, de renovo, que traria um novo rumo, um refrigério para todos os homens. Conclusão. Vimos que Jesus anunciou publicamente na sinagoga de Nazaré o seu ministério, a sua missão, que está lá em Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E eu fiz uma pergunta aqui na proposição. O que essa declaração tem a ver com a igreja hoje? Você já sabe a resposta? Nós também fomos enviados pelo próprio Jesus. O ide de Jesus, Mateus 28, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Marcos 16, 15, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Mas eu não escolhi nenhum desses dois textos que vocês já conhecem. Eu escolhi esse outro texto de João 20, 21, quando Jesus fala para os discípulos e fala para Tomé. Talvez você esteja aqui como Tomé. Eu não acredito muito nisso aí, não. Esse negócio que o Marcos falou, sei lá. Ele combinou com o Bruno. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez. Jesus, ressurreto, aparece para eles, os discípulos, e diz, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou. Como é que o Pai enviou Jesus? Nós não vimos? Ele não contou? Cheio do Espírito Santo, enviou para libertar os oprimidos, enviou para curar, assim, assim, assim. Eu também
vos envio. É você. Não é o pastor aqui, ali, o líder aqui, ali. É você foi enviado. Essa missão de Jesus continua por causa de você, meu irmão. Essa é a nossa responsabilidade. E é interessante notar que aqui ainda não tinha acontecido Pentecostes. Mas tem o próximo versículo. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. E o Pentecostes para nós já aconteceu. Nós já fomos batizados com água e com fogo. Já recebemos o Espírito Santo. Portanto, nós estamos aptos. Nós não somos deste mundo, mas continuamos aqui, continuamos participando dele. E a igreja, eu e você, somos o novo Israel de Deus, para que as pessoas saibam que Deus as ama. É conosco. Que outra esperança existe para o mundo, além do arrependimento e da renovação espiritual? E é o nosso modo de vida que vai conduzir as pessoas a glorificar o nome de Deus, pelo bem que nós fazemos, pelo serviço que nós prestamos. É nosso testemunho. E eu vou terminar lendo Isaías 61, 1 e 2. Jesus leu na sinagoga e sentou. O 3 ele não leu. Por que ele não leu? Porque fala da volta dele. Ele vai voltar. E nós vamos ler o que ele fala. Ele vai voltar como reto juiz. Por isso as pessoas precisam ser advertidas. Porque ele vem para julgar. Vamos ficar de pé? Aí você presta atenção aí no que está projetado. Podemos ler todos juntos, ok? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Fica de pé para você receber a bênção. O pastor Abílio vai dar a bênção. Nós ontem estivemos no Hotel Santa Clara, no centro do estado, e ali foi ótimo porque o testemunho dado por nós de Uberlândia há 25 anos estava ali representado. Deus está fazendo uma obra. E essa palavra que ouvimos agora é para cada um de nós aqui presentes. Ele vai continuar nos usando, desde que você se ponha à disposição. Amém ou não? Amém. Bate no irmão, fala amém, amém. Glória a Deus.
o amor de Deus, a sua paz, a sua liberdade ou libertação, a sua unção, tudo isso repouse sobre você nesta hora, para que, cheios desse testemunho, saiais para abençoar a outros. Em nome de Jesus, repreendemos o inimigo de Deus. Ele está preso e não vai agir senão o Espírito Santo, para a honra, glória e testemunho do Evangelho na cidade de Bauru e região. Amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.